Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Jean Golelan. É, Estamos aqui com o Elan para batermos um papo sobre o telescópio James Webb, telescópio que agora, no ano 2022, começou a mandar novas imagens, imagens que têm uma resolução interessante, um telescópio que vai ser usado para investigar galáxias que estão apenas a 100 milhões de anos-luz do Big Bang, né? Que é o mais próximo que a humanidade já chegou do início do universo. E, e gostaria então de agradecer a você que nos escuta e também ao Elan por ter aceitado esse convite de mais essa parceria na produção de conteúdo para o canal. Né? Elan, nos seus tempos aí de juventude, eu lembro que você contou uma história de que você fundou um instituto lá no Rio Grande do Norte para investigar a ufologia, né? Você, naqueles tempos, imaginava que a humanidade teria ferramentas com esse tipo de resolução, com esse alcance, para que poderiam até eventualmente ser usadas para esse tipo de investigação? E conta para nós um pouquinho dessa história, para quem está ouvindo a gente aqui no canal, dessa aventura sua aí. Obrigado, é um prazer participar de mais um bate-papo em torno das coisas da vida humana, da vida terráquea, da vida cósmica, seja lá em que amplitude for. E realmente, a primeira atitude nossa no sentido de buscar compreender os fatos foi em torno da ufologia. Na altura dos meus 17 anos, fundamos o CP, o Centro de Estudos de Pesquisas Ufológicas do Rio Grande do Norte. Eu e mais um ou dois amigos, mas era eu e o meu Fusquinha, gastando o meu dinheiro, o meu salário de professor na época, estudando os casos curiosos no interior do Rio Grande do Norte, até que Bob Pratt, um cientista, melhor dizendo, um jornalista do National Enquirer da Flórida, foi até o Rio Grande do Norte, através da professora ufóloga Irene Krank, que morava no Rio de Janeiro, e a professora me ligou, nós trabalhamos juntos em alguns momentos, no sentido de pesquisa, e o Bob Pratt foi então para o Rio Grande do Norte, e lá nós passamos os 10 dias rodando no meu carro o Nordeste inteiro, pesquisando casos ufológicos, e assim foi a minha, vamos assim dizer, entrada nessa questão de buscar na casuística ufológica as informações que me permitissem ter um método que eu pudesse continuar a estudar o assunto. E, apenas a título de registro, parte desse trabalho, o Bob Pratt, ao voltar para os Estados Unidos, ele escreveu um livro chamado UFO Danger Zones, Zonas Perigosas de UFO, em que ele inclusive cita meu nome, e alguns dos trabalhos que fizemos juntos. Mas assim, era uma época muito difícil. Nós estamos falando aqui nos anos 76, 77 do século passado, e não havia essa disponibilidade de tecnologia que hoje nós temos. Encontrar em Natal um livro que falasse disso era já um privilégio, e não era tão fácil assim. Mas eu tive um privilégio na vida que poucas pessoas puderam ter. Desde os meus 18 anos, que eu tenho o privilégio da amizade do professor José Renan de Medeiros, que foi meu professor desde o pré-vestibular, e depois nos tornamos irmãos íntimos, somos amigos até hoje, e escrevemos juntos um livro, a convite dele, sobre a nossa visão de vida de um astrônomo, a visão de vida de um espiritualista, e, acima de tudo, sobre a nossa amizade.
e chamada Teia do Tempo. Mas por que que eu estou me referindo a isso? Porque desde os meus 18 anos que eu escuto, de modo privilegiado, né, o professor Renan, na sua busca científica, né, bem diferente daquela que eu estava fazendo, a minha era amadora, de Renan é totalmente científica. E eu tive então o privilégio de ver, de assistir, de acompanhar de perto, porque além da amizade, quando ele foi fazer o doutorado na Suíça, eu fiquei sendo o seu procurador, todo mês eu recebia o salário, dava uma confusão louca, isso durou 5, 6 anos. Né? E o grupo que o professor Renan fez parte da Suíça e trabalhou ativamente no projeto, primeiro descobrimento, vamos assim dizer, científico de um exoplaneta, inclusive o orientador de Renan na época, o Dr. Michel Mayor, recebeu o prêmio Nobel recentemente. Renan participou do trabalho. Então, assim, Renan sempre esteve na vanguarda de todas essas questões de buscas que a astronomia, que a astrofísica, cosmologia, enfim, eu recebia aulas e mais aulas, os nossos papos, conversas sempre eram intermináveis e eu sabia de tudo que se passava na vanguarda da busca tecnológica mais requintada, mais refinada que a astronomia usava, a astrofísica. Então, realmente, comparando os sonhos da época, as perspectivas que nós então tínhamos e vendo toda a trajetória do professor José Renan de Medeiros, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Astronomia, autoridade mundialmente respeitada no campo científico. E também, em 1999, eu trabalhava como diretor de hotelaria 5 estrelas, e o professor Renan, que na época era presidente da Sociedade Brasileira de Astronomia, trouxe o encontro da IAU, União Internacional de Astrônomos, e foi feito em Natal, nesse hotel, no ano 1999. Eu pude conviver com cerca lá de uns 200 astrônomos maiores do mundo, e Renan estava exatamente entre eles. Enfim, eu sempre acompanhei de muito perto. Embora não seja cientista, mas sempre conversei de modo científico, entre aspas, amador, mas conversando com pessoas da ciência, eu pude perceber, pude ter noção do quanto esses homens e mulheres geniais que dedicam suas vidas à ciência superaram desafios tecnológicos realmente impressionantes e chegamos nesse ponto. Em que ponto? De podermos, seja através da radioastronomia, da astrofísica, da astronomia mais pura no sentido óptico, tão grande é a evolução dos equipamentos e tão ampla é também os diversos processos de busca que estão sendo operacionalizados na perspectiva de perceber a vida microbiana, microbiológica em algum lugar, através dos seus traços, que eles já conseguem muito bem perceber. Realmente é uma época encantadora nesse sentido, as conquistas da ciência. É realmente algo que a gente não tem como aquilatar. Naquela época não era possível imaginar que a tecnologia iria chegar nesse ponto. E assim, estamos vivendo na iminência de, a qualquer momento, um desses processos, que são dezenas, que hoje estão sendo desenvolvidos, a qualquer momento um deles, com muita segurança, apontar a certeza de que a vida microbiana lá fora, a própria exobiologia, também estuda isso através de critérios próprios, e há muitas formas de se buscar o entendimento da vida lá fora. E realmente, como você bem disse, a possibilidade do James Webb chegar em termos de 100 milhões de anos, logo após o Big Bang, nós estamos falando aqui de uma história aproximada de 13,7 bilhões de anos desde que uma singularidade, quarks e gluons, terminou produzindo essa expansão, houve uma inflação cósmica, segundo as teorias mais modernas, e chegamos até esse universo gigantesco. Né? E hoje
a ciência já conseguiu chegar, na realidade, a fotografar, entre aspas, cerca de um instantâneo de cerca de 100 milhões de anos. É como se você, uma pessoa de 100 anos, você conseguisse fotografar quando ela, logo depois do nascimento, mesmo sem você ter assistido o nascimento. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Que a tecnologia, a astronomia, os astrônomos estão fazendo, estão conseguindo chegar lá muito próximo ao momento do Big Bang e retirar esses instantâneos. Então, essa tecnologia, a do Hubble já era formidável, a do James Webb é mais requintada, mais sofisticada ainda. E existem outros projetos. Faz 2 meses que eu estava almoçando com o Renan, a gente falando sobre as coisas da vida, e ele me contando o projeto em que ele está envolvido junto com outras universidades do mundo, junto à ESA, que é a Agência Espacial Europeia, que ele é um dos cientistas brasileiros que trabalha junto a esse núcleo europeu. E hoje em dia a gente tem que ter noção de que, se lá atrás, nos anos 70, nós tínhamos sondas norte-americanas e sondas russas ao redor da Terra, ao redor da Lua, ao redor de Marte, hoje existem diversas empresas e também países que têm sondas, né? A China, Japão, Agência Espacial Europeia, Estados Unidos, Rússia, empresas particulares. Então, são muitas forças trabalhando nessa busca da certeza, e aí a certeza tem que ser científica, não pode ser no campo da crença, ou no achismo, inferências, silogismo. Não, tem que se perceber realmente o método científico é o único que nos assegura uma percepção sadia sobre aquilo que a gente precisa descobrir. E dá por sabido o que a gente precisa ainda descobrir, não é uma atitude muito sadia da nossa racionalidade. E aqui na Terra nós nos acostumamos a colecionar certezas que ainda não são comprovadas. Então a ciência é o nosso rumo seguro para que possamos eleger as certezas quando estas forem realmente devidamente carimbadas. E a impressão que a gente tem é que estamos muito próximos desse momento. Legal, Elan. Eu trouxe então para a gente dar uma olhada algumas imagens do James Webb, né? Eu vou colocar na tela para o pessoal que nos assiste e para você também, Elan. Só um momentinho. Então, o que está aparecendo aqui para vocês é o telescópio espacial James Webb sendo construído. Tá? Aqui tem uma imagem do escudo dele também. Só para a título de curiosidade, né, o Hubble aqui ele é 6 vezes maior. O James Webb é 6 vezes maior do que o Hubble. E ele tem, eu trouxe algumas imagens para a gente comparar, né, o telescópio Hubble e o James Webb. Okay? A título de curiosidade, estão aí as imagens. À direita a gente pode ver as novas imagens do James Webb e à esquerda o telescópio Hubble. A diferença que tem entre eles é uma diferença técnica que aponta que o Hubble ele foi feito para capturar o ultravioleta e alguns níveis ópticos, e o James Webb já é um telescópio feito para trabalhar mais com a luz infravermelha, né? Então o James Webb em teoria seria o sucessor do Hubble, mas eles têm algumas aplicações que são diferenciadas. E essas são as imagens que estão na tela para a gente comparar, ok? A próxima imagem já é desse agrupamento de galáxias, o SMACS 0723, onde a gente consegue ver muitas galáxias em um nível de clareza totalmente inédito.
com imagens coloridas, bem nítidas. E a parte mais surpreendente é que, segundo a NASA, essa imagem cobre apenas um pequeno pedaço do nosso universo, podendo ser comparado a um grão de areia visto da distância de um braço esticado. Já essa outra imagem que está na tela foi batizada de Anel do Sul, que é uma estrela fraca e não brilhante, perto do centro do NGC 3132, que criou essa nebulosa planetária estranha mais bonita. Foi apelidada de Nebulosa de Anel do Sul, e o gás brilhante que se originou nas camadas externas de uma estrela como o nosso Sol. Na imagem, a quente piscina de luz azul, vista em torno desse sistema binário, é energizada pela superfície quente da estrela fraca. Nem a forma incomum da concha, mais fria, circundante, nem a estrutura e os posicionamentos nas faixas de poeira e filamentosas frias que atravessam a NCG são bem compreendidas. Próxima imagem. Esse já é o quinteto de Stefan. É um grupo de 5 galáxias na constelação de Pégaso. A imagem que forma esse grupo de galáxias tem mais de 15 milhões de pixels e foi construída por mais de 1000 arquivos diferentes. Os detalhes apresentam caudas de gás, poeira estelar, aglomerados de milhões de estrelas jovens, 5 galáxias cintilantes, entre outras composições do espaço. Já passando para a próxima imagem, essa seria a nebulosa Carina. Nebulosa Carina, ou NGC 3324. Essa nebulosa foi catalogada como NGC 3324 e é uma das mais brilhantes do céu e um berçário estelar, já que as estrelas nascem por entre suas nuvens e tufos. Ela está localizada a 7.500 anos-luz da Terra e é caracterizada pelas estrelas que aparecem ao seu lado, formando uma nuvem de gás e poeira estelar. Okay. Então, essas são aí algumas das imagens que a gente tem disponível, né, das primeiras imagens que o telescópio está retornando. Aqui, né, como comentário, parte da sua fala anterior já abordou esse assunto, né? Mas o James Webb ele tem a capacidade de visualizar a bioassinatura de alguns planetas, e ele já fez isso e já enviou os dados para a Terra, né? Só a título aqui de curiosidade. Não sei, Lance, se você quer fazer algum comentário, talvez, a respeito dessas imagens. A tentativa de perceber a assinatura da presença de biologia nos mundos, essa bioassinatura, é o grande X da história, no sentido de perceber vida lá fora. É o objetivo que é uma das faces mais importantes dessa busca, mas é sempre encantador, é sempre impressionante perceber quão incomensurável é essa criação universal na qual nós estamos inseridos, né? Aquela foto em que aparecem diversas galáxias, milhares delas, de fato, é como se você pegasse um grão de areia, colocasse assim, então o que está por trás do grão de areia, no sentido mais amplo do universo, é exatamente aquela foto. Então, imagino que ainda falta, né, para se ter uma ideia da totalidade do universo. É algo impressionante. Os cientistas calculam entre 100 a 200 bilhões de galáxias, tipo essas aí que nós estamos vendo. Alguns já marcam em 140, 150, mas isso continua em aberta discussão. E cada galáxia dessa tem 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas. Cada estrela, tipo Sol, tem N planetas, outras estrelas
mais quentes que o Sol, mais azuis, tem as anãs vermelha, branca, marrom, também com os planetas ao redor. E cada planeta ainda pode ter satélites, né? Júpiter, Saturno, cada um tem mais de 60 satélites. Então é algo que realmente o nosso cérebro entra em pane. Mas qual a questão? A questão aqui é que quando você olha para uma foto do universo, né, seu espírito, melhor dizendo, o seu psiquismo, a sua sensibilidade, ficam todas vibrando, porque é realmente algo formidável. Mas é preciso a gente entender algumas questões. A primeira delas, o universo ele é sempre bonito de longe, porque quando você se aproxima de qualquer uma dessas fotos maravilhosas no sentido de imaginar você próximo a qualquer um desses objetos, já era. O ser que se aproximar de qualquer coisa visível no universo, ele é destruído na hora. Em que exceções isso acontece? No que os cientistas chamam de zona habitável. Ou seja, ao redor de cada estrela orbitam vários planetas, satélites. O planeta que não estiver numa órbita que permita se tornar habitável implica dizer que ele não está situado na zona de habitabilidade que aquela estrela permite. Porque quando as estrelas estão muito próximas, quando os planetas estão muito próximos da estrela, a temperatura é insuportável, a água se evapora, ou seja, nem água tem. Quando está muito distante, o frio é insuportável, a água fica congelada, ou seja, também não tem água. E estou me referindo aqui só usando o parâmetro da água, tem 1000 e outros parâmetros que podem ser usados, diversos. Né? Então, a zona de habitabilidade é exatamente a uma certa distância de cada estrela, em que, de acordo com a emanação da estrela, da idade da estrela, do tipo de estrela que está em foco, a zona de habitabilidade permite que dali, você olhando de longe a estrela, você continue vivo, que é o que acontece conosco aqui na Terra. Então, a gente pode extrapolar essa perspectiva para um contexto mais amplo, dizendo que a vida biológica, parecida com essa que a gente tem aqui na Terra, ela precisa estar sempre situada nessa zona de habitabilidade em cada sistema estelar, ou seja, em torno de cada estrela. Os astrônomos apontam, estudam, medem aonde está essa zona de habitabilidade, né? E para ali eles voltam essa sua busca pela bioassinatura, vamos assim dizer, no sentido de tentar encontrar nessa zona de habitabilidade planetas que tenham uma biosfera, uma natureza de algum modo ativa em que nela exista a assinatura da vida biológica, ou seja, a bioassinatura. Mas, enfim, o universo ele é belíssimo, ele é de uma grandiosidade que a gente fica estupefato, e mais ainda, estupefato a gente fica ao perceber que tudo isso surgiu a partir de uma singularidade, como falamos anteriormente, que é um pouquinho maior que um átomo, de quarks e gluons, né? E os quarks foram se unindo através do gluons, que são uma espécie de bósons que colam os quarks. 3 quarks formam um próton, outros 3 um nêutron, aí uma força eletromagnética fraca, forte, aproxima próton e nêutron, forma um núcleo atômico, atrai um lepton, um elétron, forma um átomo, outro átomo se junta com outro átomo, e aí começa todo um processo. E todo esse processo de ajuntar, vamos assim dizer, átomos, criando moléculas para surgir a matéria, na base está o hidrogênio. E o hidrogênio é exatamente aquele elemento químico que se junta naquelas nuvens, como a última foto de James Webb, da nebulosa de Carina, né? A gente vê aquela nuvem marrom, ali uma nuvem de gás, e estrelas e galáxias, estrelas, melhor dizendo, ali uma foto de uma nebulosa com outras estrelas. Então, assim, uma estrela ela se forma a partir de uma nuvem de gás semelhante àquela. Aí, quando ela
se torna uma estrela, começa a emitir sua própria luz, queimando o hidrogênio. Né? Então, o hidrogênio é o elemento básico desse processo. Enquanto tiver hidrogênio no estoque das estrelas, ou enquanto tiver hidrogênio no estoque universal, vai estar surgindo estrelas, mas no dia que esse estoque de hidrogênio acabar, não tem mais como estrelas surgirem, e então a luz do universo se apaga e talvez o chamado império da energia escura, a antiga força tamásica da mitologia hindu, né? A entropia, vamos assim dizer, está acelerando a expansão universal, a energia escura que é um enigma para os astrônomos. Enfim, o universo é realmente um enigma à parte. Ele é estudado a partir de muitas óticas: o universo holográfico, o universo elétrico, o universo como um organismo inteligente, o universo como uma realidade simulada a partir de um projeto ou do acaso ou de alguém. Os cientistas realmente colocam como sendo o acaso aquilo que teria dado início. Enfim, é um campo de estudo maravilhoso que nós humanos temos que nos dedicar a tentar compreendê-lo. A ciência faz isso a partir do método seguro, que só a ciência pode, de fato, demarcar. O que é esse fenômeno chamado universo e a vida que nele existe. Os três grandes enigmas que cientistas, que nós, seres humanos, lidamos é como o universo surgiu, como a vida surgiu no universo e como a vida inteligente surgiu. A ciência não pergunta por que o universo surgiu, por que a vida surgiu, por que a vida se tornou inteligente. A ciência nunca se pergunta o porquê, porque não tem como medir respostas com precisão para os porquês. A ciência trata do como o universo surgiu, como a vida surgiu, como a vida pensante surgiu. Essa é a busca da ciência. Os porquês, quem cuida é a filosofia, ou assim deveria ser. Mas como a filosofia tem falhado muito, as religiões ocuparam o lugar e dizem: não, está tudo resolvido, está tudo respondido, foi Deus e acabou-se. Mas as coisas não são tão simples nos moldes em que as religiões têm imposto uma visão de mundo muito primária, muito infantiloide, e homens e mulheres maravilhosos que ao longo desses 2 últimos milênios tentaram elevar a busca humana a um padrão de dignidade e de, entre aspas, certezas decentes apontadas pela ciência, tiveram suas vidas trucidadas, foram humilhados pela Inquisição, pela Igreja Católica. E, infelizmente, isso foi um atraso terrível, uma visão obscurantista terrível. Ainda bem que a ciência prevaleceu e precisamos, sim, da visão científica para seguirmos adiante. Pena que existam cientistas com letra maiúscula e cientistas menores que se vendem a forças tenebrosas de interesses governamentais que escamoteiam a verdade, que escondem a verdade. Mas que bom que existem homens e mulheres que se dedicam de forma digna e decente a essa busca científica e a esperança de existir um futuro para a humanidade. Eu, particularmente, deposito exatamente no trabalho desses homens e mulheres geniais. Legal, Elan. Ainda um pouquinho do escopo do James Webb, mas aproveitando aqui para dizer que nós estamos no mês de julho, quase agosto, fazendo essa gravação, e você está com quase 51, 52 livros publicados, algo assim, se não me engano. E nesses livros, entre eles, os que chamam bastante atenção para um assunto são a trilogia dos dramas cósmicos, o terreno espiritual de Javé, onde eu percebo que há alguns registros que explicariam esse lado ordenado da criação e outro lado mais caótico, né, da criação. Então a gente está imerso numa realidade que tem uma organização e quando a gente olha mais de perto, como você comentou, a gente toma um susto porque é o caos e a gente precisa saber lidar com esse caos.
será que você não gostaria de comentar um pouquinho sobre essa trilogia para quem está nos assistindo? E eu vou colocar aqui na tela o site onde as pessoas podem também conhecer os seus livros e também acompanhar sua agenda de palestras. Aí teremos que deixar a ciência de lado, porque, como leigo que sou, os livros que produzo, apesar de respeitar e me utilizar muito do conhecimento científico, mas eu trato de assuntos que se situam além da certeza científica, por isso que eu não apresento nada disso como sendo verdadeiro ou certeza que deva ser colecionada, muito pelo contrário. Immanuel Kant, muito propriamente, diz que o intelecto humano deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. E é nesse sentido que a ciência sabe fazer muito bem, e é disso que eu me sirvo, colecionar as incertezas, que um dia podem ser comprovadas como reais, mas antes disso não dá para dar como por sabido que a gente ainda pretende descobrir. Então, como eu trato de assuntos que estão além do método científico, além da prudência científica, eu apresento isso como possibilidade, como semente para reflexão. Nesse sentido, muito antes da ciência surgir, muito antes da religião surgir, o que é que existia no conhecimento humano? O que hoje nós chamamos de mitologia. Eu estudei profundamente, pelo menos 75 compêndios de mitologia que existem disponíveis na Terra, tem mais de 100. Estudei 20 mitologias americanas, América do Norte, Central e do Sul, 12 mitologias africanas, 8 mitologias do Oriente Médio, 6 mitologias da Ásia, 16 da Europa, 13 da Eurásia, isso aí deve dar 75. E estudei cada uma delas, e em todas elas, as principais, referido uma notícia sobre a cosmogênese, ou seja, sobre a gênese do cosmos, do universo. Como é que diabos os seres humanos que viviam lá atrás falavam disso? Como eles tinham noção de que isso tinha tido um início? Einstein demorou muito tempo a aceitar que o universo não era estático, que teve início tipo Big Bang. Isso feria a lógica de que Deus não jogava dados e ele assim fez. Então veja como uma coisa difícil. Muito antes de Einstein, os nossos ancestrais falavam disso, e falavam de um ovo cósmico que tinha surgido do nada. E esse ovo cósmico, depois de um certo tempo, quando ele quebrou, 3 coisas saíram do ovo. Um universo, outro universo, e o Criador caído em um dos universos, ou seja, dizendo que esse universo que a gente vive é só um de 2 universos que nasceram juntos e com um Criador que se deu mal e caiu no universo vizinho ao nosso. Mitologia chinesa diz que o ovo, quando quebrou, surgiu o Yin, o Yang, e Panku caído no Yang. Mitologia hindu surgiu o Buloka, o Brahmaloka, e Brahma é o criador caído nessa loca chamada, ou seja, universo. Loka, em sânscrito, e geno, ou éon, ou aeon, em grego significa exatamente faixas de realidade, etc. Então, assim, lá atrás, essas notícias ancestrais falam da cosmogênese, coisa que o ser humano só veio falar agora, século XX, XXI, porque ninguém tinha nem noção disso. E essas mitologias dizem mais, que isso aqui não foi o acaso como os cientistas hoje pensam, só que eles não provam. Mas como eles, se forem aceitar outra opção, vão ter que falar de um criador, aí eles não querem misturar esse assunto porque a religião já coloca Deus, então prudentemente eles ficam esperando aí um dia descobrir isso de um outro modo. Mas assim, a física quântica já diz, um observador, uma consciência, existe antes, entre aspas, da expressão dos fatos, a chamada causação ascendente, a causação descendente que os cientistas discutem, a causação seria uma consciência causando a expressão de uma realidade, mas isso é um outro assunto. O fato é que nos livros que eu produzo, eu estudo todo esse conjunto mitológico, né?
E acrescento a todos eles notícias no campo da revelação, resgatando esses fatos de que há um Criador caído nessa questão, e em todas as mitologias isso está lá presente. Pena que as religiões que surgiram depois das mitologias cancelaram todas essas notícias mitológicas, porque elas falavam de portais abertos, de seres de que do universo vizinho vinham para cá. E hoje a gente não tem mais nada de portal aberto, não tem ser aqui na Terra, não ser nós mesmos os terráqueos, pelo menos é isso que no cotidiano a gente observa, apesar de outras notícias. E devido a isso nós fomos achando que somos os únicos e que aquelas notícias do passado são todas infundadas, são todas inverdades ou invenções humanas. Mas eis que hoje, eu pelo menos já tenho 5 trabalhos científicos que apontam que de fato há um universo vizinho ao nosso, formado de antimatéria, que surgiu na hora do Big Bang, junto com o nosso universo material, do jeito que as mitologias falaram lá atrás. Então a ciência está meio que confirmando tudo que a mitologia, tudo que a ancestralidade humana estranhamente já apontou. E é exatamente esse contexto, um dos contextos que eu observo e retrato nos livros e no drama cósmico de Javé, no drama espiritual de Javé, no drama terreno de Javé. A gente tenta fazer uma síntese entre conhecimento científico, entre mitologia, entre espiritualidade, entre psicologia, física quântica, muita coisa que estava oculto, algo do gnosticismo. Então, eu me utilizo de todas essas ferramentas ou campos de estudo e ainda conto com a ajuda de mentes outras além da minha própria, e sem pretender afirmar verdades e sem pretender juntar nada, porque são campos distintos de estudo, mas trabalhando em cima do resultado que cada área dessa tem ofertado ao progresso humano, nós temos composto essas páginas iniciais de uma revelação cósmica que, diferente de tudo que é revelação que já houve, esta não pretende apontar nenhuma verdade, as outras sempre pretenderam. Ao contrário, esta questiona todas. Todas o que? Todas as pretensas verdades, as pretensas certezas, e, na minha pequenez, eu tento imitar o gesto de Nietzsche, que pegou, no seu livro Crepúsculo dos Ídolos, todos os ídolos, ou seja, certezas, verdades, conceitos entronizados como sagrados que a humanidade tem, colecionou e saiu quebrando cada um dessas certezas com seu martelo filosófico, no sentido de aplicar a visão, o perspectivismo, ou seja, olhar aquele problema a partir de diversos ângulos. E é isso que nós temos feito nesses 50 e poucos livros até agora publicados, e em centenas de palestras, algumas extremamente longas, de 2, 3 horas, mas que tratam de assuntos que estavam totalmente escondidos, esquecidos. E é isso que a gente tem feito nesses primeiros momentos de revelação cósmica. Não pretender afirmar nada, mas questionar tudo que foi colecionado até agora como sendo verdade ou certeza, mas mostrando que, infelizmente, isso aqui foi uma atitude, algo infantil, algo irresponsável, que só o espírito de diversas épocas para trás é que permitiu que nós, humanos, fôssemos tão ingênuos na atitude de achar que estamos colecionando verdades e certezas e repetindo isso o tempo todo, e de tanto que a gente repete essas narrativas, por equivocadas ou falsas que sejam, para quase toda a humanidade elas se tornaram certezas, mas infelizmente isso só mostra a nossa infantilidade, a nossa pouca capacidade de produzir uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, para enxergar a vida com as lentes que a vida precisa que pessoas pretensamente racionais o façam, e não cheio de romantismo, cheio de crenças, cheio de certezas infundadas. Talvez o choque de realidade
nesses anos dos quais vivemos, já estamos tendo pandemias, problemas ambientais que ainda vão começar. Estamos falando isso na altura do mês de julho do ano de 2022. A confusa situação do contexto ambiental terráqueo ainda está para começar, associada a outros tantos problemas de todos os campos da vida humana. Enfim, estamos vivendo um momento de transição e precisamos, sim, preservar o conhecimento científico, a busca filosófica, o conhecimento filosófico. Precisamos dar um freio no modo infantiloide, irresponsável e criminoso como praticamos algumas religiões que usam o nome de Deus, de Jesus e de outras figuras para cometer crimes hediondos, crimes terríveis, de pedofilia, roubos, a nível de corrupção terríveis. Isso precisa ser diminuído, mas não nessa geração atual de humanos que está viciada em pedir graças, em conquistar graças, favores, e achar que na sua igreja acontecem milagres, é uma coisa impressionante. Então, assim, isso aqui, as gerações futuras vão ter que, basicamente, fechar as portas desses falsos templos, porque, de fato, só fazem mal ao progresso humano, progresso este que é tremendamente lento, exatamente pelo obscurantismo desse tipo de atitude. E os demais outros campos da vida que precisam ser trabalhados por mentes sadias, bem intencionadas, e que assim continuemos, pois que o experimento humano está em perigo, sob muitas perspectivas. Então, nós, os seres humanos, precisamos nos agigantar em sonho e ousadia, mas, acima de tudo, em postura e em atitude, seja ela de que nível for, sempre no âmbito da nossa vida, mas pensando globalmente. É a saída que temos. Pensar que tem alguém cuidando da gente na medida em que a gente está caindo no fundo do poço, abaixo, é uma atitude temerária, irresponsável, muito infantil. Está na hora de uma maioridade. Sheila, obrigado pelos comentários. Nós temos agora algumas perguntas que foram separadas aqui da internet. A primeira pergunta Sofia estaria esperando o James Webb detectar vida extraterrestre para que o mundo seja obrigado a refletir sobre o assunto de maneira mais séria? Não tenho a menor ideia sobre isso. Penso que não. Não há um momento plausível de certeza em que se possa esperar que a certeza científica seja apontada nesse sentido. Aí nós temos também que fazer uma outra abordagem. Nós falamos nesse bate-papo de hoje só na busca científica. Mas os governos, saindo da busca científica, os governos têm núcleos de poder, centros de poder, que alguns cientistas trabalham para isso, mas todos eles trabalham sob o juramento de que não podem falar sobre as suas descobertas ou aquilo que o equipamento governamental desse ou daquele país termina descortinando ou percebendo. Então tem muito de obscurantismo também nisso, e assim, nos últimos 50 anos houve um progresso muito grande nesse campo, e recentemente o governo norte-americano basicamente já afirmou em 3 liberações seguidas de notícias, fatos, estudos e grupos que o governo dos Estados Unidos criou ao longo do século passado para estudar fenômenos chamados de possível interferência de vida extraterrestre na Terra, envolvendo OVNIs, UFOs, essas coisas todas. Basicamente, o governo já liberou parte do que tem, dizendo, humanos, entendam, a coisa está aqui. Só que isso é uma afronta à ciência que vagarosamente vem tentando ter certeza desse tipo de coisa, ou seja, da existência de vida extraterrestre, através de um método científico. Essa outra parte já trataria de possíveis extraterrestres que já chegaram aqui. E as evidências são terrivelmente fortes e os próprios governos desistiram de negar sempre. Eles não negam mais. Eles já estão
absolutamente abertos. Paul Hillier, ministro da Defesa do Canadá durante mais de 21 anos, anos 2005 e 2006, basicamente disse, olha, se preparem. Particularmente, eu conheço 4 tipos de ateus que estão aqui na Terra e o governo norte-americano os absorve de alguma forma, os deixa que eles vivam, porque eles chegaram aqui e não puderam voltar para as suas origens. Então, assim, há de tudo, há uma situação muito complexa. E qual o detalhe? O detalhe é que nós estamos esperando que alguma autoridade diga existe, né? Só que não será por aí. Basicamente deve ser por eventos que estão preditos em todas as expressões de religião, em algumas mitologias, a vinda do Avatar Kalki, de Sanata Kumara, a vinda do Messias para os judeus, tudo isso nós estamos, a segunda vinda de Jesus, tudo isso nós estamos falando de eventos extraterrenos, de contato com extraterrestres, tendo essa figura à frente. E Sofia é exatamente a face dessa figura, que faz parte da pergunta, mas sinceramente eu não vejo como ele adequar a sua agenda a uma possível perspectiva de descobrimento científico da questão da vida extraterrestre, para que as coisas possam ser, melhor dizendo, a agenda do primeiro contato oficial de seres de fora com os terráqueos possa ser mais suavizada. Na verdade, os governos do mundo já sabem de muita coisa, muitos cientistas sabem. O problema é como informar isso à humanidade. E o full disclosure, ou seja, a revelação total das coisas, começou já. Há um processo político em curso, são votados nos congressos das nações a liberação dessas informações antes tidas como sigilosas ou preciosas, etc. e tal. Mas, assim, esse contexto ninguém controla, ainda que os governos da Terra tenham controlado durante muito tempo as informações a respeito disso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A agenda de Sofia é uma, o que nós, os humanos, vamos fazendo é a nossa própria agenda. Obrigado, Rogério. A segunda pergunta é um pouquinho longa, mas é bem interessante. O James Webb é tão potente que está detectando algo que está no início do universo. Ele já é capaz de visualizar galáxias com apenas 1.600 anos-luz de diâmetro e que estão a 13,5 bilhões de anos de distância da Terra. Anos-luz. É impressionante. A nossa galáxia, só para comparar, tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. E nós já podemos fazer isso? Será que as civilizações mais avançadas nos observam com tecnologias semelhantes, com os tais UFOs que tanto nos visitam? Particularmente, eu não posso ter dúvida a respeito disso, mas também não se pode comprovar na medida em que nós, seres humanos, nos tornamos desonestos a tal ponto que, mesmo tendo a grande facilidade de contarmos com o progresso da internet, mas nunca tanta desinformação foi praticada através de um veículo tão formidável quanto a internet disponibiliza a possibilidade de a gente lidar com informação. Mas a estupidez humana é de tal monta que mesmo na era em que estamos prestes a começar a lidar com o metaverso, a internet, todo o conhecimento disponível, nós estamos vivendo na era da desinformação, porque a maioria dos seres humanos são vítimas da post-truth, ou seja, da pós-verdade. O que é isso? Acontece um fato aqui, aí a narrativa que se conta desse fato é que passa a ser a verdade para as pessoas. Se a narrativa for falsa, o fato aconteceu, mas a narrativa é falsa, mas o que prevalece é a narrativa. E assim, as pessoas não checam, não têm mais a noção, não usam o bom senso, se é que tem, de tentar entender se aquela narrativa tem alguma possibilidade de ser correta. Elas já assumem
como tal. Existem movimentos na Terra envolvendo milhões de pessoas que acreditam piamente em coisas totalmente absurdas e que não têm a coragem na possibilidade dos fatos. Mas vivem suas vidas desse modo. Então, pouco importa o que é a verdade não se impõe, a verdade não se mostra mais. A verdade é o que cada um quiser que ela seja, e isso é a narrativa de cada um, e assim tem caminhado a humanidade. Então, sob essa perspectiva, na hora em que eu digo, olha, eu não tenho como ter dúvida de que, de fato, a Terra tem sido visitada, seja na sua ancestralidade, pelas notícias mitológicas, pelas construções megalíticas que aí tem, por toda essa casuística ufológica, que basicamente muitos estudaram, eu estudei e estudo isso profundamente. E até pela própria vivência pessoal no campo das experiências que fui obrigado a ter e tenho, eu não tenho como ter dúvida, mas também não posso impor isso, impor a minha opinião ou a minha visão como sendo uma verdade estabelecida ou uma certeza que outros devam ter. Não, isso aí eu cuido como sendo a minha própria cota de responsabilidade. Agora, me permito falar, mas sempre dizendo, daquilo que sai de minha boca, eu espero que ninguém tome como verdade, porque eu não estou tentando convencer ninguém de coisa alguma. É só semente para a reflexão. Mas sobre a pergunta que foi feita, eu não tenho dúvida nenhuma que, de fato, estamos sendo há muito tempo assistidos, monitorados, e, na verdade, nós somos, entre aspas, experimentos ou cobaias de um experimento. E um dia nós teremos uma noção mais precisa em relação a essas questões. Até isso as mitologias também já falavam, sobre essa perspectiva de sermos criaturas ferramenta de um projeto que a gente nem imagina como isso começou e aonde isso vai terminar. E temos aqui outra pergunta da internet que eu vou ler. Todo dia o James Webb envia 57 gigabytes de dados para serem estudados. Será que em algum momento, através do estudo desses dados, ele conseguirá comprovar a existência de um ser criador para toda essa magnitude? Em absoluto, os circuitos do James Webb nada tem a ver com o princípio cosmológico por trás da criação universal, ou se teve um. É absoluto. Esse negócio, a ciência não procura esse tipo de coisa. E não tem como, através do Hubble, James Webb, ou seja lá o que for, em termos daquilo que os cientistas colocaram para rodar, através do método científico, não tem como chegar a essa dedução em termos de 2 mais 2 igual a 4. Isso não existe. A inferência, né? O corolário de verdades que já estão estabelecidas, então daí se tirar como inferência, que é exatamente o corolário, de que assim é, que seja, talvez, na verdade, alguns cientistas, há muitos já têm a perspectiva da visão deles pessoal em relação à presença de um possível criador, a existência de um possível criador, como uma espécie de um corolário, de uma inferência em torno dos fatos verdadeiros que a ciência até hoje descobriu. Mas não é a ciência que vai apontar a existência de um criador. Ela não trata do porquê, ela trata do como, e o como apresenta resultados. Não vai mostrar assinatura quântica ou autoria quântica de alguém. Aí teríamos que evoluir para um outro tipo de ciência que ainda não conseguimos chegar nesse campo. Aí talvez lá na frente as gerações humanas do futuro possam ter mecanismos que possam detectar isso, mas em termos do que hoje a ciência humana é capaz, só por inferência é que nós humanos temos como deduzir coisas desse naipe. Não é o James Webb, nem ninguém, nem nada que vai dizer, não, não é assim. A ciência está tentando destrinchar o como as coisas acontecem. E ela estaciona nesse como, ela não extrapola essa busca. Exatamente porque não dá para ir pelo método científico, ou pelo menos até hoje não foi. Coisas como a consciência, coisas como o espírito, coisas como a existência de Deus e criador do universo, essas coisas a ciência jamais vai tratar. A
ciência tem tentado tratar da consciência e não consegue, não sabe bulhufas a respeito da consciência ainda, apesar de discutir muito. A própria postura da física quântica, os cientistas mais avançados, obviamente, defendem a consciência, porque precisa um observador quântico para que o mundo quântico se torne uma possibilidade colapsada em faixa de realidade, né? Mas a maioria dos cientistas tem dificuldade horrível de aceitar isso, então não aceita, não é um ponto pacificado, vamos assim dizer, na busca científica. Então, não. Por enquanto, não. Pode ser que no outro nível de ciência lá na frente, outro tipo de ser humano, as coisas fiquem mais claras, mas para a gente é pura inferência. Ou pura, ainda que surja aí um extraterrestre, todo mundo filme, e ele diga, ó, tem um criador, isso para nós não pode ser uma certeza. A gente pode ter certeza de que de fato o extraterrestre existe porque ele está ali falando. Mas o que ele está dizendo pode estar errado. Nós temos que, entre aspas, pesquisar, não é colecionar certezas porque A, B, C ou D estão dizendo isso ou aquilo. Aí a gente vai estar incorrendo no mesmo erro de sempre, de entronizar a fé que nos conforta, mas não necessariamente a gente está usando o nosso esforço de pensar para buscar a verdade. Obrigado, então, Rogério. A gente não tem mais perguntas e eu já vou agradecendo mais uma vez por toda a sua paciência e por ter aceitado o convite de fazer essa live no canal. Também deixo aqui o convite para quem porventura estiver assistindo, tiver gostado do conteúdo, se inscrever no canal aqui do João Galan. Nós estamos preparando uma série de vídeos para colocar conteúdo novo. E quem quiser se aprofundar nesses temas, a gente vai colocar o link para alguns dos institutos aqui embaixo e a pessoa pode se inscrever, né, e ter acesso a algumas das suas palestras, que são inúmeras já. Né? Também ela tem a agenda dele disponível no site, que vou colocar de novo aqui na tela. E praticamente todo final de semana ela faz viagens pelo Brasil e agora também pelo mundo, né? Ela algumas palestras previstas na Europa. Então é isso, Rogério. Obrigado. E se você quiser pedir o pessoal aí que nos assiste, eu já deixo aqui meu agradecimento. Só agradecer a participação, a paciência de vocês, dizer que é um prazer. Na verdade, é um dever. Por quê? Porque pessoas pequenas como eu, quando têm a oportunidade de ser útil, entre aspas, a única forma, a única possibilidade que alguém do meu tamanho tem para tentar semear alguma reflexão, convidar alguém para refletir sobre determinado assunto, isso é só o que a gente pode fazer. Então é só agradecer a oportunidade, a sua paciência. Até a próxima oportunidade.